A gente conversa agora com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo. Ele, Jonas Maia, quem viabilizou a entrevista, está ao lado do secretário. Passo a palavra para você, Eli, e aí a gente vai fazendo um bate-bola por aqui. Bem-vindo, secretário, ao Bastidores. Muito obrigado. Oi, Tainá, ótima tarde para você, para o Uribe, ótima sexta para quem está acompanhando a gente. Esse pacote, inclusive, que a gente já vem aqui detalhando no Bastidores desde anteontem, ontem também, que foi enviado à Casa Civil para tramitar no Congresso Nacional, casa justamente até com essa operação de hoje de combate ao crime organizado. Por isso que a gente está aqui também ao lado do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, do Ministério da Justiça, para falar sobre esse pacote, as mudanças que esse projeto de lei prevê em relação ao combate ao crime organizado, o endurecimento das penas para lideranças dessas facções. Já começa, inclusive, perguntando para o secretário sobre uma mudança que é na tipificação da organização criminosa. Atualmente tem um tipo, que é a organização criminosa, que tem de 3 a 8 anos de prisão no caso de condenação. Esse PL antifacção do Ministério da Justiça prevê duas divisões, a simples e a organização criminosa qualificada, que pode chegar até 30 anos. É isso, secretário? Obrigado pela presença. Detalhe para a gente, por favor. Muito obrigado a você, obrigado por cumprimentar a Tainá, aos telespectadores. De fato, nós estamos enviamos ao Palácio do Planalto um projeto de lei, aqui sob comando do ministro Lewandowski, para que nós pudéssemos ter respostas mais efetivas e mais adequadas ao atual estágio da criminalidade organizada no Brasil. Criminalidade organizada hoje transnacional, criminalidade organizada hoje que domina territórios, que domina presídios, e é justamente esses aspectos que levam à forma qualificada, na nossa visão, a necessidade de criarmos uma forma qualificada, e qualificada significa penas muito maiores para aqueles que dominam territórios, que dominam ciclos econômicos, ou mesmo que dominam, por exemplo, unidades prisionais, que infelizmente ainda é muito comum, não só no Brasil, diga-se, mas também em alguns países estrangeiros. Secretário, também tem um ponto nesse projeto relacionado até às facções do Brasil, entre 80 e 90, que é um banco de dados sobre as facções. Como é que vai ser esse banco de dados? Vai ter nome dos investigados ou só condenados em todo o Brasil ou algum estado específico? Como é que é esse banco de dados? Na verdade, o banco de dados é uma grande ferramenta de inteligência, uma ferramenta de inteligência que é necessária hoje em dia. As mais variadas agências que atuam contra o crime organizado do Brasil têm, de fato, já seus bancos de faccionados, bancos de pertencentes às organizações criminosas. O que nós precisamos é olhar o Brasil como um país que tem uma política nacional em termos de segurança pública, então nós precisamos criar critérios específicos para a composição desse banco e que seja um banco que possa ser acessado pelos assessorias de inteligência de norte a sul do Brasil, das nossas polícias civis, das nossas forças do SUSP, dos nossos ministérios públicos. Isso qualifica o combate por parte do Estado brasileiro às organizações criminosas. Tainá, Uribe, o secretário está ouvindo vocês também, se tiver alguma pergunta? Sim, eu queria um pouco da contribuição aqui do secretário, também pela experiência dele como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. A gente viu o relato feito pelo Lincoln Garcia, secretário, ele falando da necessidade de se investir mais na segurança dessas pessoas, dessas autoridades, não só autoridades ali no nível máximo, né, da segurança, mas policiais também, que muitas vezes abandonam a profissão porque estão na mira do PCC e de outras organizações criminosas. Pela sua experiência, secretário, o Brasil tem condições de oferecer a segurança devida a essas pessoas? Tem sim, Tainá, e é muito importante que se estruture isso. Nosso projeto previa essa sistematização da segurança. No entanto, nas últimas semanas, na última semana, na verdade, por conta de um projeto já aprovado pelo Congresso Nacional, que está aqui no Ministério,
para a sanção, para encaminhamento de sanção ao presidente da República, o ministro Lewandowski resolveu retirar, até porque é uma proposta que, em princípio, aí, atende a essa necessidade. É importante o Estado brasileiro dar, sim, segurança, né, não só ao Lincoln, mas a outras autoridades que, porventura, estejam aí ameaçadas. E é importante que o Estado brasileiro dê uma resposta para esse tipo de situação. Não vai resolver para o crime organizado atentados ou buscar a morte de agentes públicos que estão aí na linha de frente. É muito importante que o crime organizado saiba, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo tem aí ao redor de 2.000 membros. Então, matar o Lincoln não significa absolutamente que o combate vai terminar. Muito pelo contrário, o combate vai se intensificar. São 2.000 colegas de Ministério Público, mais milhares de policiais civis, delegados de polícia, investigadores, policiais militares, a nossa Polícia Federal. Essa equipe toda está trabalhando contra o crime organizado. Então, esse tipo de ação realmente só complica mais a situação. Então, nós precisamos dar segurança e dar as respostas adequadas. O Estado brasileiro está preparado para dar proteção e mais do que isso, a ação de hoje mostra que está preparado para dar as respostas adequadas às organizações criminosas. Secretário, Gustavo Uribe aqui da redação falando com o senhor. A gente entrevistou recentemente o André Rodrigues, secretário-geral da Polícia Federal, e ele disse que as facções criminosas já se tornaram transnacionais. Atuam lavando, por exemplo, dinheiro na Europa, com imóveis, atuam no Paraguai, atuam na Bolívia. Já virou um problema internacional, não apenas nacional. De que maneira esse projeto de lei, que deve ser enviado ao Congresso Nacional, também combate a expansão do crime organizado ao redor do mundo? Olha, é importante destacar que a legislação por si só, ela é apenas um instrumento, como eu gosto de dizer, uma vertente para esse combate se tornar mais qualificado. Acho que as ações mais importantes são aquelas que são realizadas dia a dia pelas nossas forças do Sistema Único de Segurança Pública, atuando cada vez mais de forma integrada. Eu destaco aqui o trabalho da nossa Polícia Federal com as FICOS, destaco aqui o trabalho dos Ministérios Públicos, dos GAECOS, destaco aqui o trabalho das DRACOS, das Polícias Civis de todo o Brasil. Há hoje um consenso em termos de Brasil, e é bom que se diga de América Latina, no sentido de que nós devemos atuar de forma integrada. Nós participamos, o ministro Lewandowski, eu, as nossas forças policiais, nós participamos de vários convênios, consórcios e organizações que estão trabalhando para que a América Latina possa reagir de forma integrada às organizações criminosas. E aqui no Brasil, da mesma forma, as nossas forças estão trabalhando cada vez mais de forma integrada. Então, legislação mais atuação integrada, internamente e externamente, é a resposta, é a saída. E, claro, não podemos nunca deixar de lado o impacto social, não é? Porque quando a gente fala de domínio territorial, quando a gente fala de presídios, tudo isso precisa ser visto pela sociedade brasileira e pelo poder público. Então, quando se fala do projeto Pena Justa, Supremo Tribunal Federal, Governo Brasileiro, Ministério da Justiça, é uma retomada territorial dos nossos presídios, que não podem estar sob controle de facções criminosas. Os projetos aqui do Ministério da Justiça, território mais seguro, retomada territorial, vai ser uma resposta do Estado brasileiro no sentido de que os territórios têm que ser da população, têm que ser do Estado, e o Estado tem que prestar os serviços à população. Nós precisamos, na verdade, de uma política pública que seja consistente no sentido de impedir que os nossos jovens sejam recrutados por organizações criminosas. Então, são várias vertentes de atuação e a legislação é apenas uma delas, e que a proposta do ministro Lewandowski aqui do Ministério da Justiça é uma adequação de uma lei que foi muito boa, que atendeu durante um certo período, mas que precisa ser reformada para atender a realidade de hoje do crime organizado. Secretário, eu tenho mais uma sobre o projeto, mas antes eu queria perguntar, o senhor conversou hoje com o promotor Lincoln Gaquia, que é membro, o senhor é membro do Ministério Público de São Paulo, também é um colega dele de instituição, o senhor conversou com ele e com o ministro da Justiça sobre essa operação de hoje, sobre ataques às autoridades?
Como é que foi essa conversa? Com o ministro da Justiça eu converso várias vezes ao dia e logo cedo nós conversamos, né? O ministro quis saber informações detalhadas do que estava acontecendo. Com o Lincoln também, meu ex-colega de Ministério Público, eu estou aposentado do Ministério Público, né? Mas com o Lincoln trabalhamos aí muitos anos, eu conheço, né? E conversamos, claro, a gente sempre quer saber detalhes para entender o que está acontecendo, então a resposta é sim, tanto com o ministro, também como com o promotor Lincoln Gaquia. Mas pode falar como é que foi essa conversa com o Não, promotor? com o Lincoln, mais uma conversa de solidariedade. Nós sabemos que, claro, o Procurador-Geral em São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, a própria Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo tem dado todo o apoio ao promotor Lincoln. Né? E, claro, nós aqui também na retaguarda, dando o apoio possível. E o ministro, evidentemente, a pauta, a segurança pública é prioridade aqui no Ministério. Ele quis saber detalhes e eu procurei esses detalhes para transmitir ao ministro para que ele fosse cientificado. Tá bom. Sobre o projeto antifacção, secretário, tem um ponto lá que é em relação a monitoramento das conversas entre presos e advogados. Isso já existe no Presídio Federal, são 5 no Brasil, do Sistema Penitenciário Federal. Mas esse projeto também quer ampliar para todos os presídios do Brasil, com algumas ressalvas, né? Como é que vai ser isso, se for aprovado? Olha, na verdade, a questão dos nossos estabelecimentos prisionais ela é muito séria. Hoje existem estabelecimentos que estão dominados aí por facções, então nós precisamos ter respostas adequadas. Eu sou advogado, sou filho de advogado, minha família é de advogados, então respeito absolutamente a advocacia, imagina, não tem nem o que se discutir a respeito disso. A gente sabe que, assim como nós tivemos casos de promotores de justiça que praticaram crimes, tem advogados que muitas vezes estão muito envolvidos com essas facções e protegidos pelo sigilo constitucional que tem e deve e continuará sempre sendo respeitado. O que se propõe no projeto é que numa situação absolutamente excepcional, com indícios consistentes, com provas consistentes do envolvimento daquele profissional, que é uma exceção, evidente, a gente sabe disso, que possa, porventura, estar aí atendendo lideranças de facções em presídios e levando mensagens para a prática de crimes. Então, isso precisa estar muito bem provado, muito bem estabelecido, com uma autorização judicial e, como não poderia deixar de ser, essa foi uma cautela do ministro Lewandowski, comunicando-se, cientificando-se a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso mostra que, evidentemente, o respeito absoluto à classe advocatícia e aos advogados e à entidade, à OAB. Com tudo isso, se permite, neste projeto, se ele for adiante, se o Congresso aprovar, se o presidente Lula encaminhar ao Congresso, se permitiria, nessa circunstância específica, excepcional, que se fizesse essa escuta para que a gente possa ter uma resposta mais qualificada às organizações criminosas. Nós sabemos que ela está, é importante, se envolvendo com a sociedade civil. Não é? Então, o caso da Faria Lima foi emblemático, que não significa que todas as empresas, todas as fintechs são criminosas. Então, é a mesma visão. Nos casos excepcionais em que isso acontece, nós precisamos ter mecanismos adequados para dar a resposta por parte do Estado. Tainá? Secretário, a gente assistiu agora, deve ter 1 mês ou 2, a Câmara dos Deputados aprovar com ampla maioria aquela chamada PEC da blindagem, que depois houve uma comoção nas ruas, nas redes. O Senado foi ali quem freou o avanço dessa proposta, que na prática estimularia a entrada de políticos que têm relação com facções, com crime organizado na política. Isso foi até admitido em entrevista pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a forma como ele enxergava o avanço dessa proposta. Que recado que os deputados dão sobre a forma como eles enxergam o crime organizado? Há pouco conhecimento sobre a infiltração desses criminosos no dia a dia, né, nas empresas, no sistema financeiro, na política. Como é que o senhor enxerga o que a gente acompanhou? Os deputados votando em massa por uma proposta dessa. E o Executivo chegou a fazer algum alerta à Câmara dos Deputados em relação ao avanço dessa proposta na época, secretário? Tainá, eu fico muito aqui na parte técnica, né? E obviamente como cidadão acompanhei esse movimento,
Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, todo respeito ao Congresso Nacional, até porque o próprio Congresso, ele respondeu às manifestações da população brasileira e o Senado enterrou essa proposta, que era de fato uma proposta que poderia permitir que facções criminosas pudessem ganhar espaço no Parlamento Nacional, o que seria realmente muito ruim para o nosso país. Então nós tínhamos de fato essa visão, mas quero crer, e aqui expresso mais uma vez a nossa confiança no Congresso Nacional, que respondeu rapidamente ao clamor popular, à população que foi às ruas, no sentido de que esse projeto não fosse adiante, na medida em que ele poderia ser uma porta de entrada para criminosos, para faccionados no nosso parlamento. Então, acho que a resposta foi dada, era algo que nós entendíamos como muito perigoso, um risco muito grande, e ficamos evidentemente satisfeitos com o Senado, que prontamente rejeitou e arquivou essa proposta. Secretário, nós temos visto cada vez mais o crime organizado se infiltrando na política. Isso tem sido frequente. O PCC tem, inclusive, uma escola para a formação de promotores e juízes para defenderem a facção criminosa. Como o senhor vê o cenário de 2026? Como o Ministério da Justiça e a Polícia Federal estão se preparando para impedir com que pessoas que tenham vinculação ao PCC, ao Comando Vermelho, ingressem na política brasileira? Olha, nós precisamos avançar no campo legislativo, esse é um eixo importante. Quero aqui reiterar a importância da PEC da Segurança Pública, que traz a possibilidade de uma coordenação nacional para que a gente possa olhar de norte a sul do Brasil, para que esse combate possa ser qualificado, para que esse combate possa ser integrado. Não é? Então, para além do projeto antifacção, a PEC da Segurança Pública, as ações integradas, então o Ministério da Justiça, através da Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas aqui da Senasp, tem, por exemplo, redes, e duas delas são fundamentais nesse processo. Uma delas é a Renorcrim, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Dessa Renorcrim participam a Polícia Federal, participam as DRACOS, as Delegacias de Polícia Civis especializadas em combate ao crime organizado, os GAECOS, todo mundo trabalhando de forma integrada. Aí entram também as FICOS da nossa Polícia Federal. Todos os dias as FICOS têm pelo menos 2, 3 ações. Eu recebo aqui, acordo 6 e pouco da manhã, já tem ações das FICOS, ações integradas. Isso é muito importante. E precisamos, e o Ministério da Justiça já tem feito um trabalho de financiamento das forças estaduais. É importante destacar que o Fundo Nacional de Segurança Pública, no ano passado, bateu o recorde de liquidação, ou seja, o que não foi liquidado em 2021, 2022 e 2023 foi liquidado em 2024 com a rede interfederativa criada pela Senasp, junto com os secretários de segurança de todo o Brasil. Em 2024, nós já liquidamos mais do que... Em 2025, perdão, já liquidamos mais do que em 2024. Então, está chegando o financiamento. Esse é um eixo importante que valoriza as nossas forças e que qualifica as respostas que o Estado brasileiro tem que dar. O outro aspecto, eu insisto, e nós não podemos deixar de lado, há um projeto do governo federal, que é o projeto Convive, onde nós estamos criando aí, eu não tenho o número correto agora aqui, mas são quase 80, quero imaginar, o projeto Convive, onde nós vamos colocar em territórios conflagrados, territórios dominados por facções criminosas, um grande aparelho que vai trazer cidadania para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos idosos e vai praticamente libertar territórios das facções. Então, acho que esse é o caminho. Eu costumo dizer, quando me perguntam, eu estou animado, porque eu vejo de norte a sul do Brasil, seja por parte do governo federal, seja por todos os estados deste Brasil, eu viajo muito, projetos olhando para o combate ao crime organizado. O problema é que segurança pública, a resposta muitas vezes demora para a gente sentir a questão da sensação de segurança. Então, uma operação como hoje, por mais que seja uma operação muito positiva lá em São Paulo, do nosso Ministério Público,
ela na verdade traz uma sensação de insegurança, porque assusta, a população fica assustada. Mas é no fundo uma resposta positiva e demonstra que o Estado brasileiro não está de joelhos, que, como eu gosto de dizer, não estamos a caminho de ser um narco-estado. Muito pelo contrário, estamos tendo respostas cada vez mais contundentes e adequadas ao crime organizado. Então são 3 eixos fundamentais e nós temos que trabalhar. E a sociedade civil, para terminar, tem que saber o seu papel, né? Cada um do povo que quando compra algo do mercado ilegal, alguém do mercado financeiro que desconfia de um recurso aí, todo mundo tem que ter o seu papel nesse contexto, porque segurança pública é dever do Estado. Mas a sociedade também tem que se envolver nessa discussão. Aliás, a própria discussão, a própria Constituição Federal determina isso. Então, eu estou animado. Acho que essas são as respostas que vão transformar o Brasil. Tainá Uribe, então, começamos com o secretário nacional de Segurança Pública aqui do Ministério da Justiça. Agradeço pelo tempo, pelo espaço na agenda. Foi bem completa, vários temas e devolvo para vocês. Obrigado. Obrigada, Eli Jonas. Agradeço também a presença do secretário Mário Sarrubo no nossos bastidores. Um bom trabalho. Até uma próxima.